Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Nós vamos falar a respeito de como vocês devem realizar uma sondagem diagnóstica de alfabetização. Lembrando que a sondagem diagnóstica, ela pode ser realizada com qualquer indivíduo que não esteja alfabetizado, considerando aí crianças em etapas de alfabetização, jovens e também adultos. Então, a sondagem diagnóstica, ela é um instrumento para a gente poder investigar e para a gente poder fazer todo um acompanhamento do avanço da aprendizagem da leitura e da escrita daquele indivíduo. Vamos utilizar a sondagem como um recurso diagnóstico, para a gente saber quais os conhecimentos de escrita que aqueles indivíduos têm, o que eles pensam, quais as ideias que eles têm, né? Como que eles interpretam a escrita, enfim. Então, ela é esse recurso de investigação. Tem alguns procedimentos que nós vamos realizar. Então, para o professor poder analisar a amostra de escrita da criança, a gente precisa ter conhecimento teórico, conhecer a psicogênese da língua escrita e conhecer todas as hipóteses que a Ferreira e a Teberoski nos propõem. E quais são as características de cada uma dessas hipóteses. E aí, por meio dessa sustentação teórica que eu tenho da psicogênese, é que eu analiso essas amostras que eu coletei por meio do recurso da sondagem diagnóstica, que é uma entrevista individual que eu realizo com essas crianças ou com esses jovens e adultos, tá? Ou seja, com esses indivíduos que não estão alfabetizados. Por meio da sondagem, nós também vamos poder fazer todo um mapeamento, avaliando os avanços nos conhecimentos de escrita da nossa turma como um todo. E a gente também vai poder fazer, por meio desse mapeamento, pensar em quais são as atividades mais adequadas, quais são os desafios que eu preciso pensar para levar minhas crianças a avançar, e sempre considerando essa hipótese que eu consegui identificar por meio da sondagem, tá? Então, a sondagem é um instrumento importante, mas para ela ser efetiva, eu preciso passar pelo momento da entrevista individual que eu faço com a criança, depois pelo momento de análise, depois pelo mapeamento, onde eu coloco quais foram os avanços dos meus alunos durante um determinado período. Então, é importante que eu defina mensalmente um momento para eu fazer essa entrevista individual. E aí eu tenho um mapeamento em que eu coloco fevereiro, qual era a hipótese de escrita do meu aluno, março, abril, maio, e assim até eu terminar o ano. Porque quando eu coloco isso em forma de, o que eu chamo de mapeamento, eu consigo ver claramente a hipótese que esse aluno se encontra e o que eu faço para levar esse indivíduo a avançar. O que tipo de atividades ou que tipo de intervenção ou de que forma eu monto agrupamentos produtivos para gerar um avanço na aprendizagem da leitura e da escrita. É nesse sentido, é com esse objetivo que eu penso na sondagem, certo? Como fazer, então, essa sondagem? Eu vou sugerir a vocês que utilizem uma proposta que é do Governo do Estado de São Paulo, de 2014, que é uma referência bibliográfica, em que eles sugerem que nós utilizemos uma sondagem com a seguinte característica. Vocês vão colocar uma relação de palavras para a criança ou para o adulto e mais uma frase. Então, vocês vão fazer o ditado de uma lista de palavras mais uma frase. Essa sugestão é do documento do Governo do Estado de São Paulo. Mas existem outras possibilidades de se fazer sondagem. Vocês podem pegar por meio de uma produção espontânea do aluno,
ou qualquer atividade escrita que ele produziu em determinado período, mas vocês precisam ter cuidado, porque essa produção escrita desse aluno precisa ter havido uma leitura imediata. Então, não adianta pegar a produção que ele fez e que você guardou e analisar. Você precisa ter feito uma entrevista junto com essa criança. É algo que você faz ali com ela, atendendo a todos os procedimentos que são necessários para uma efetiva sondagem. Qual que é o maior complicador, ou que eu vejo que as pessoas, os professores, ou quem faz a sondagem, comete um determinado deslize ali? Ele não pede para a criança ler assim que escreveu. E quando a criança não lê o que escreveu, ela não recupera o que ela pensou ao escrever. Então, por exemplo, se eu vou ditar uma lista de palavras para a criança e pedir para ela escrever, eu preciso fazer com que, assim que ela termine de escrever essa lista de palavras, ou até cada palavra, eu peço para que ela leia. É até interessante que eu faça ditado de cada palavra e peço para que ela leia. Então, eu vou ensinar vocês esse procedimento e também como registrar, porque é importante eu ter um registro para poder analisar depois. Lembra que eu falei para vocês? Não adianta só eu realizar a entrevista individual, eu preciso ter o segundo momento, que é o da análise. E se eu não fiz um registro na hora que eu realizei a entrevista com a criança, depois eu acabo esquecendo a forma como essa criança leu o que ela escreveu, ou o que ela me disse no momento da sondagem, ok? Então, vocês, antes de iniciar essa entrevista, vocês precisam criar um ambiente descontraído, um ambiente, assim, que a criança se sinta bem, que a criança se sinta à vontade. Às vezes, a relação da criança, ou principalmente do adulto, né, se a gente pensar na EJA, não é uma relação muito gostosa com leitura escrita. Às vezes vem de uma história que não bem sucedida, de aprendizagem da leitura e da escrita. Então, esse momento da sondagem não pode ser um momento de caráter avaliativo, né? Que tem aquele peso todo da criança achar que é o momento que ela está sendo avaliada. De forma nenhuma isso pode acontecer. Isso tem que ser um momento amistoso. Vocês têm que trazer para essa criança ou para esse adulto da EJA que aquilo vai ser importante, que você quer saber o que ela já sabe, o que ela não. Olha, eu quero saber, porque você deve saber alguma coisa a respeito da escrita. Então, vamos escrever umas palavrinhas. Eu quero saber o jeito que você escreve, né? Porque é muito legal escrever. Então, é uma conversa amistosa, né? De conquista, para que ele não perceba, para que aquela criança não sinta que ela está sendo avaliada. Isso não pode acontecer, ok? No momento da sondagem, vocês vão explicar para a criança que ela vai escrever como ela souber. Então, jamais essa criança fala assim, olha, tia, eu não sei escrever, eu não sei escrever, não sei escrever nada, a tia falou que eu não sei nada. Ela, às vezes, está resistente para fazer aquela atividade. Então, você tem que falar para ela, olha, deixa eu falar uma coisa, você vai escrever do jeito que você quiser e como você souber. Eu vou te dar umas orientações, você vai seguir o que eu estou pedindo, mas você vai escrever do jeito que você souber, tá bom? E o jeito que você souber, para mim, já vai estar excelente. E aí, você vai explicar também os procedimentos da entrevista. Então, você vai falar para ela assim, olha, eu vou ditar para você uma lista com 4 palavras. E você vai escrever uma palavrinha embaixo da outra, e depois eu vou ditar para você uma frase, e você vai escrever debaixo dessa lista. Você vai escrever do jeito que você souber, de forma bem tranquila, tá? Eu vou ditar e você vai escrever. Se você não entender, você me pergunta que eu posso repetir a palavra novamente. Certo? Então, esse é o procedimento da entrevista. É isso que você vai explicar para a criança, porque ela tem que já saber o que vai acontecer. Para ela já ficar tranquila, para ela relaxar, para ela ver que não é uma coisa que vai durar muito tempo, que não é uma coisa longa, que não é uma coisa cansativa. Então, ela já vai se preparar. Ok? E aí, que palavra que vocês vão ditar e de que forma e de que estrutura? Vocês vão pegar uma lista com 4 palavras,
uma polissílaba, uma trissílaba, uma dissílaba e uma monossílaba. E aí, sempre nessa sequência, né? Da maior para menor, né? Na ordem decrescente. Essa lista de palavras, ela deve ser do mesmo campo semântico. O que é o mesmo campo semântico? Da mesma família. Então, por exemplo, se eu ditar animais, eu dito 4 animais diferentes, seguindo essa estrutura de formação silábica, né? Polissílaba, trissílaba, dissílaba, monossílaba. E a frase também, eu coloco esse animal aí, eu repito um dos animais que eu ditei como palavra. E aí eu monto uma frase com esse animal. Para que eu repito essa palavra? Para a gente perceber se a criança vai escrever do mesmo jeito que ela escreveu na lista. Se ela escreve, por exemplo, o jeito que ela escreveu dinossauro na lista de palavras, se ela vai repetir a forma de escrever na frase. E aí, se ela repete a forma de escrever, mesmo que ela não consiga escrever corretamente, mas repete, é sinal que ela tem estabilidade de escrita. Então, já é um conhecimento que a gente vai poder avaliar depois, certo? Então, por exemplo, eu tô lá, eu ditei dinossauro, eu ditei camelo, ditei gato, ditei rã. E aí eu peço para a criança, agora você vai ler o que você escreveu. O que você escreveu aqui? Aí você mostra para ela a primeira escrita dela, que foi de dinossauro. Ela vai precisar recuperar o que ela pensou na hora de escrever e dizer para você o que ela pensou. Se você faz isso com a sala inteira, como que você consegue fazer essa leitura imediata de cada aluno? Não consegue. Então, o que os professores fazem? Eles aí acabam recolhendo as sondagens de todo mundo e não fazem a leitura. Quando não fazem a leitura, você perde a oportunidade de avaliar exatamente a hipótese que essa criança se encontra. Então, não é a forma correta de se fazer. Então, cada palavra escrita deve ser imediatamente acompanhada da leitura do aluno. Porque se não tem essa leitura imediata, eu não consigo perceber como a criança vai recuperar o que ela escreveu. Porque existe uma questão cognitiva que quando ela está escrevendo, ela está pensando e está escrevendo. Quando você pede para ela ler, ela tem que olhar para o que ela escreveu. E ao olhar para o que ela escreveu, ela vai fazer o quê, gente? Ela vai ter que pensar novamente e recuperar tudo que ela pensou para fazer daquele jeito. E ela vai ter que explicar por que ela escreveu daquele jeito. Porque ela vai falar assim, ó, dinossauro, vai passar o dedinho embaixo. Quando ela passa o dedo embaixo, ela já te fornece uma informação. Por quê? Vamos imaginar que ela escreveu dinossauro, ela pôs I-O-A-O, dinossauro. Ela pôs e ela leu para você assim, ó. No I, ela foi pôr no dedinho, ela pôs dinossauro. Ela segmentou para você. Ela mostrou para você que ela pôs uma letrinha para cada vez que ela abriu a boca, para cada sílaba. Cada vez que ela abriu a boca, é uma sílaba. Cada vez que ela abriu a boca, foi uma pauta sonora emitida. E a criança, por exemplo, agora que eu estou dando como exemplo, do dinossauro, é uma criança silábica. Então, ela faz essa relação, uma letra para cada sílaba. E ela escreve desse jeito. Então, você vai precisar registrar isso que ela recuperou para você, a forma como ela escreveu. Assim como, por exemplo, o pré-silábico, ele não costuma fazer essa divisão de cada vez que abre a boca. Ele passa o dedinho, então vai lá, esse dinossauro passa o dedinho embaixo, corrido, que a gente chama de leitura global, que ele passa o dedinho até o fim, e o que ele faz? Ele tenta encaixar, mas ele não faz essas pausas. Ele vai lá, dinossauro, e passa o dedinho embaixo. Se ela leu direto, escreveu uma quantidade de letras ali que não tem relação nenhuma com o que foi ditado, provavelmente ela é uma criança pré-silábica. Então, é importante que faça a leitura imediata após feita a sondagem.
Esse tipo de sondagem que entrega, faz todo mundo junto, e que não, a professora não analisa depois essa leitura imediata do que a criança escreveu, esse procedimento é incorreto. O procedimento mais adequado é você ditar sem silabar. Então, eu vou ditar dinossauro. Não entendi, professora. Dinossauro. Eu dito novamente, não tem problema nenhum, mas eu não fico de. Eu já vi colegas fazerem assim, ó, e faz até com a mão. Dinossauro. Você não está fazendo sondagem. Vocês têm que lembrar o seguinte: vocês estão fazendo ali um diagnóstico. Se fosse uma atividade de intervenção em que vocês estão fazendo a criança pensar, tudo bem. Mas vocês estão ali para fazer um diagnóstico, para saber exatamente a hipótese em que ela se encontra. O mais difícil, eu vejo, é que se você faz errada a sondagem, você tem uma hipótese também, uma análise de hipótese errada. E você pode fazer atividades de intervenção também equivocados para aquela criança, que muitas vezes não é o conhecimento de escrita que ela tem. Então, é um ciclo de equívocos aí. Então, é importante a gente ter clareza de que nós vamos precisar ditar a palavra, pedir para ela ler. E aí, eu registro, que eu vou falar do registro daqui a pouquinho. Eu registro a forma como ela leu e dito novamente outra palavra. E peço para ela ler, registro, dito outra palavra, registro, dito a última palavra, registro, e dito a frase e também registro como ela leu. Tem algumas questões também importantes que é legal registrar. Por exemplo, a criança, é legal vocês escreverem, né? Registrarem mesmo, escreverem. A criança foi resistente a escrever. A criança começou a rabiscar o papel e não quis fazer a sondagem. A criança, ela ficou super feliz em fazer a sondagem, ela se mostrou disposta. Por que eu falo que essa questão subjetiva do momento da sondagem é importante? Porque muitas vezes aquela sondagem, a criança não estava num bom momento, não estava num bom dia, ela fez aquilo contrariada. E aí aquela sondagem vai ser verdadeira? Não, provavelmente não. Então, quando a gente está com nossa criança na sala de alfabetização, a gente consegue, inclusive, ver se ela não está num bom dia, porque a gente já conhece a personalidade da criança, já conhece as características dela, então isso fica mais fácil. No caso de vocês que às vezes não conhecem a criança, mas vão precisar ter esse primeiro contato e vão precisar fazer a sondagem, é importante que vocês façam esse registro, que ela não estava no bom dia, que ela se negou a escrever, que ela ficou deitada, que ela não estava muito satisfeita com aquilo. É muito importante registrar isso, porque isso acaba interferindo na hora que vocês vão analisar, e isso é muito evidente. E isso é importante vocês escreverem, vocês contarem como foi esse momento. Porque quando você registra e conta como foi, aquilo aquilo é uma documentação. Então, a sondagem não é algo assim, vou lá, dito uma listinha de palavras e uma frase e vou embora. De jeito nenhum. Quando ela é feita de forma assim, rigorosa, igual eu estou explicando para vocês, bem feita, ela é um recurso assim valiosíssimo para poder pensar em quais atividades que eu vou poder aplicar para essas crianças para elas avançarem. É muito importante, tá? As palavras também é legal que você fale para ela, olha, nós vamos escrever em formato de lista, uma palavra embaixo uma palavra embaixo da outra, porque até isso tem um conhecimento de escrita envolvido. Se a criança escreve, por exemplo, no fim da folha, é porque ela não tem as convenções de escrita. Quais são as convenções de escrita? O alinhamento, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Esse é um conhecimento que ela aprende. Se ela não tem esse conhecimento, escreve no fim da folha, escreve no canto superior, rabisca a folha inteira, é sinal que ela ainda não tem o conhecimento dessa convenção de alinhamento, cima para baixo, esquerda e direita. Então, esse é um conhecimento que vocês também vão avaliar.
Por isso que vocês vão falar para ela, ó, você vai fazer uma palavra embaixo da outra, mas você não vai pôr o dedo e falar, ó, escreve aqui, não. A folha vocês entregam para ela e ela vai escrever ali no lugar em que ela achar melhor. Não podem esquecer de colocar algumas informações importantes. O nome da criança, o primeiro e segundo nome. Por que o nome da criança é importante? Porque vocês têm que ver o repertório de letras que a criança utiliza. E muitas crianças, às vezes, por exemplo, os pré-silábicos, eles usam o repertório de letras restrito às letras do próprio nome. Então, se você não tem o nominho da criança ali, como é que você vai analisar isso? Não consegue, né? Então, vocês precisam ter, no alto da folha que vocês vão realizar a sondagem, o nominho da criança e a data de nascimento. Por que data de nascimento? Uma criança com 5 anos, 2 meses, é muito diferente de uma criança de 5 anos e 10 meses. Quando a gente fala de hipótese de escrita e de alfabetização, 1 mês já dá muita diferença. Então, uma criança de 5 anos e 2 meses não tem, não tem os mesmos conhecimentos em termos de uma criança de 5 e 10. E é bom a gente até avaliar, porque às vezes vão pegar uma criança de 7 e uma de 5, e os conhecimentos de escrita vão estar muito parecidos. Então, é importante também vocês registrarem a idade, porque isso faz vocês observarem uma série de questões. Faz vocês observarem que a hipótese de escrita não está relacionada à idade. Eu não posso falar, por exemplo, toda criança de 6 anos é um silábico alfabético. Não posso dizer isso. Por quê? Porque às vezes eu vou ter uma criança de 6 anos que ainda é pré-silábico. Qual é a nossa maior dificuldade, muitas vezes, quando a gente tem uma sala agitada, indisciplinada? Falta de concentração. Porque a partir do momento que não há concentração para eles pensarem sobre que letra usar, quantas, isso demanda concentração, porque isso demanda processo cognitivo muito mais complexo, né? Então, não é só... Então, uma sala... vocês vão falar assim, mas professor, uma sala de alfabetização é tão barulhenta. Às vezes é barulhenta por quê? A criança que está em processo de alfabetização, ela precisa ouvir o que ela está escrevendo. Então, ela fica repetindo. Isso pode acontecer também na hora no momento da sondagem. A criança pode ficar falando. Então, você dita para ela lá, camelo, ela fica K, 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 K. Por que ela fica repetindo esse K? Porque ela quer falar esse fonema para poder mobilizar o que ela já tem de conhecimento. Então, ela está ali pensando o que ela vai escrever para formar esse K. E ela fala em voz alta. Então, a sala de alfabetização isso aí precisa deixar. É importante a criança ficar pronunciando. Porque quando pronuncia, ela está exatamente pensando nessa questão fonológica. Ela está ouvindo esse som e pensando que letras que ela vai organizar, vai pôr no papel para formar esse som. Esse é o processo, tá? Na sondagem, ela pode fazer isso? Pode, perfeito. Se ela fizer, é porque ela está pensando sobre como escrever. E o que você vai fazer? Você vai lá e registra. A criança, durante a sondagem, ficou falando, né, pronunciando cada pedacinho para poder conseguir escrever. Ótimo, um registro legal para fazer. Então, esse registro no momento da sondagem, ele é muito relevante. Ele vai fazer muita diferença no nosso trabalho de pensar como que eu vou montar as atividades de alfabetização, tá? É muito importante. Vamos mais umas coisinhas aqui que eu quero falar do registro, como é que vocês vão fazer. Então, é importante vocês oferecerem um papel sem pauta. O que é sem pauta? É sem a margenzinha do lado, sem linha. Por que sem linha? Porque eu quero avaliar, vocês precisam avaliar essas convenções. Se a criança tem alinhamento. Alinhamento não é escrever na linha retinha, não. Alinhamento é saber que toda vez que a gente escreve, a gente vai escrever de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, é mais essa avaliação que a gente faz de convenção de escrita. Por isso que a gente fornece um papel sem pauta.
Então, na sondagem, vocês precisam fazer o registro da leitura. Como que vocês farão o registro? Eu pus 2 exemplos aqui, o do Ricardo e o da Dayana. Se na hora da sondagem a criança relacionou, ela pôs o dedinho embaixo e foi Ricardo, e foi fazendo essa pausa, a gente chama isso de leitura segmentada. Por quê? Porque ela estabelece uma letrinha para cada sílaba, para cada vez que ela abre a boquinha, para cada sílaba. Então fica Ricardo. Como que eu registro a leitura? Esses pauzinhos aqui embaixo, ó. Observa aí. Vocês estão vendo o Ricardo? Observa aí para vocês verem. Eu coloquei um registro com um pauzinho. Cada pauzinho desse representa o que ele quis falar, o que ele quis representar. Então, embaixo a gente vê, ó. Enganei o bobo na casca do ovo. Enganei o bobo na casca do ovo. Essa é a parlendinha, né? Então, pode reparar, o que ele fez, o Ricardo? Ele pôs uma letra para cada sílaba. E como que eu representei? Colocando esses tracinhos, né? Para representar que ele leu de forma segmentada. Então, esse é o registro da leitura que vocês vão fazer quando a criança fizer essa segmentação ao ler. Quando ela passar o dedinho geral, assim, globalmente, igual como a Dayana fez, ela leu lapiseira e passou o dedinho, passou reto, assim. Então, vocês vão fazer exatamente esse registro com a flechinha, igual a Dayana aqui, o registro da Dayana. Lapiseira, passa uma flechinha embaixo de lapiseira para indicar que ela leu globalmente. Ou seja, ela leu sem fazer nenhuma relação. Ela passou o dedinho embaixo direto. Caderno, passou o dedinho embaixo direto. Livro, passou o dedinho embaixo direto. Então, vocês farão o registro da leitura dessa forma. Ou segmentada, colocando os pauzinhos embaixo, igual o Ricardo, que foi uma letrinha para cada sílaba, ou igual a Dayana, passando a flechinha embaixo com a leitura global, tá? Essas são as 2 leituras que vocês utilizarão na sondagem por registro. Entendido? Então, nós estamos encerrando a aula por aqui. Boa noite para todos, um bom fim de semana para todo mundo, um bom descanso. E até a próxima aula, se Deus quiser. Beijão para todos.